A gente adora secar, modelar, alisar. Mas e a saúde dos fios? Chega de se preocupar. Conheça o secador de cabelo Mondial 4 Elementos by Juliette. Ele conta com uma poderosa combinação de 4 elementos que proporciona proteção, brilho e maciez. Cerâmica, que garante uma melhor distribuição do calor para uma secagem uniforme e saudável. Titânio, que proporciona maior rapidez e eficiência. Turmaline, fonte natural de íons negativos que eliminam o frizz e garantem mais brilho. E as partículas de prata Nano Silver, que protegem os fios e o couro cabeludo. Ele ainda tem motor profissional, cabo com 2,5 metros e difusor para secar cabelos cacheados e crespos. Seja livre para ousar com o secador de cabelo Mondial 4 Elementos by Juliette.